Próxima inscrição, vereadora Gladys. Já está contando o tempo, nem cheguei aqui ainda. Ah, tá. Vereadora Gladys, no momento oportuno, à parte. Pois não. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos telespectadores que nos assistem através do canal TV Câmara, aos que nos assistem através do Facebook, um bom dia. Vereador Edson, na sequência, então. Eu ocupo esse espaço hoje, nessa manhã, para falar sobre as reformas na entrada do Risso. As obras do contorno do acesso ao Risso, que foram iniciadas na semana que passou, já estão dando o que pensar. Eu passei lá essa semana e me deparei com a pista interditada, algumas máquinas na pista, e pedi quem era o responsável pela obra para saber o que estava acontecendo naquele local. O engenheiro que veio conversar comigo não tinha o projeto em mãos, o que eu fiquei surpresa, né? Porque o engenheiro precisa ter um projeto em mãos para poder executar a obra. E aonde ele me disse que ali estariam sendo feitas melhorias para o trânsito devido à vinda da empresa Avan e também do atacarejo Zafari. Uma meia pista, na verdade, porque é muito estreito o alargamento que eles estão fazendo, e isso me chamou a atenção. E também, esses dias, o vereador Ed Eloy Frisso deu um toquezinho de que era necessário que nós nos aprofundássemos mais no que estava acontecendo naquele entorno. Vereadora Gladys, uma parte, assim que possível. Sim, senhor. Quero dividir, então, esta minha preocupação com os demais vereadores, pois entendo que o projeto que foi apresentado pela empresa, que vai se instalar naquele eixo, não satisfaz a realidade daquele entorno. Mesmo com a aprovação do DAER ao projeto da empresa, existem vários problemas que aquela região, que não se adequam àquela região de mais de 70 mil moradores. Mais de 70 mil moradores. Se os senhores lembram, no passado, aquele local era conhecido como Distrito Industrial e não Cidade Nova. Então, Distrito Industrial, isso quer dizer que ali estão instaladas muitas empresas, muitos trabalhadores. Eu não venho aqui, senhoras e senhores, falar hoje apenas dos moradores do Desvio Risso, mas eu falo dos moradores de toda Caxias do Sul. Uma parte posteriormente, vereador. Os moradores, os trabalhadores que ali passam o dia e na hora de ir para casa ou para a faculdade, nós temos uma faculdade aí também. Nós sabemos que pela manhã, muitos caxienses trabalham em Farroupilha, trabalham em Bento, Garibaldi, Carlos Barbosa. Eu vou conceder os apartes na sequência. Tenho certeza que ninguém foi ouvido. As nossas lideranças locais, os vizinhos mais próximos e quem transita naquele local, naquele espaço, seja a pé ou motorizado. Eu posso dizer aos senhores que a primeira vítima desse processo será o pedestre. Atravessar 50 metros com veículos vindo de direções, né, diferentes, é expor essas pessoas ao risco com o aval do poder público. Mas essa vereadora não quer fazer parte deste termo de responsabilidade. Por isso que eu estou aqui hoje. Me perdoe, mas
se não querem fazer uma... Porque nesse local, a única solução é uma elevada. Se não querem fazer uma elevada, a vereadora Diló, eu vi uma pinguela aí do Mato Sartori, façam uma pinguela pelo menos. Façam uma pinguela. São 5.000 veículos que transitam por dia no sentido leste-oeste, segundo o engenheiro Regis Caldas, da fiscalização da 2ª Superintendência do DAER em Bento Gonçalves. Existe um outro fluxo que sai do Risso e do Cidade Nova, que aqui é onde eu disse do antigo Distrito Industrial, sentido norte-sul, que não entram nesta contagem do DAER. Gente, que estudo de impacto foi feito? São pistas de rolamento que misturam caminhões pesados, ônibus, motociclistas, carros de passeio, bicicletas e pedestre, tentando sair deste fluxo intenso, sem que alguém tenha ideia de Jerico, de lá colocar uma passarela, um viaduto. Pode uma coisa dessas? Empresas, como eu estava dizendo, já procuraram o DAER, propondo que se construa uma passarela. Mas o projeto atual prevê ajustes mínimos com recortes e alguma ampliação naquilo que já existe, como alargamentos e meia-pistas. Nós temos ali hoje 2 pistas sentido Farroupilha, Caxias, 2 pistas do acesso dos moradores do bairro Desvio Risso, mais 2 pistas que vêm aí de cidades vizinhas. Nós temos, vamos fazendo a conta, mais 2 pistas que vêm sentido Caxias Farroupilha, e nós temos ali mais 2 pistas e quem vai acessar o bairro Desvio Risso ou fazer o retorno para pegar o sentido Farroupilha e Caxias. Somando aí, nós temos 8 pistas. 2, mais 2 e mais 2. 8 pistas. E agora serão 10 pistas. Eu não vou calar diante disso, nobres colegas e nobres vereadores, porque acidentes acontecem ali naquele local. Quantas pessoas já morreram entre Caxias e a outra aberração da engenharia, que é o viaduto torto? Os senhores são sabedores disso. Muitas vezes se ouve na rádio que o trecho entre o viaduto torto e o shopping Iguatemi está interrompido por acidentes que ali ocorrem. Tenho certeza que uma vez ou outra os senhores já ouviram. Essa vereadora não será conivente com este sistema que aí está, que deve servir e proteger o cidadão, e não ao contrário. Nós temos ali também paradas de ônibus com os coletivos que param na meia pista. Os próprios ônibus não param corretamente no avanço que eles têm para parar, ficam na meia pista. Os fluxos cruzados na saída do Risso, que vai continuar e vão aumentar as filas, porque só quem usa aquele espaço, só quem usa aquelas pistas, sabe o que é a tranqueira que é nos horários de pique. Nesse momento, deve estar acontecendo uma reunião na Secretaria Municipal do Urbanismo, que busca acertar outros detalhes, que não esses que eu estou falando agora, que posteriormente nós vamos continuar a comentar. Eu vou levar esse assunto adiante, pois não se pode brincar assim com a vida das pessoas. E eu gostaria aqui de dizer assim, nós vamos protocolar essa semana
um pedido de informações junto ao Poder Executivo. Eu solicito uma declaração de líder, senhor presidente. De estudo de impacto... Sim. De estudo de impacto de trânsito e de impacto de vizinhança. Nesse local eu não vejo solução, eu reforço, eu não sou engenheira, eu não sou técnica, mas eu convivo ali. Se não, uma elevada que já está caindo de madura esta obra. Gostaria também, conforme conversei com o vereador Eloy Frisso, quais foram as providências que foram tomadas quando da instalação do BIG em Caxias do Sul. As medidas, né, as providências, então, que nos preocupam agora, quais foram as exigências do município quanto à instalação da van. Na relação de negociações que houveram no governo anterior, conforme informações do vereador, quanto às exigências mitigatórias e compensatórias, mitigatórias foram o asfaltamento de 8 quadras e mais 5 conjuntos de sinaleiras. E as compensatórias foram de que todo o papelão arrecadado ou papelão produzido pelo shopping fosse encaminhado para os recicladores. Então, nós queremos saber quais foram essas providências em que o poder público tenha solicitado a essa grande empresa, essas duas grandes empresas. Eu vou ceder os apartes, primeiramente, agora com o vereador Edson, por favor. Vereadora Gladys, desculpa interromper o seu pronunciamento, só já tinha me dado uma parte antes, mas, enfim, só para dar uma resposta ao vereador Rafael Bueno sobre a questão do transporte escolar. Aquilo que nós repassamos aqui na Câmara é a informação que nós recebemos do Executivo ontem e que veio inclusive, para toda a mídia. Bom, se caso não for cumprido e não estão cumprindo o roteiro, quem tem que responder isso é a Secretaria da Educação. A gente não pode começar a puxar o problema para a Câmara de Vereadores no sentido daquilo que não nos compete de dizer que faz ou não faz. Se nos passam a informação oficial, sai nos meios de comunicação, e nós estamos atentos e não é cumprido, o que vai caber a nós? Fazer a cobrança devida. E com relação ao Adelino, ontem, como tive o convite do vereador Adiló para estar lá na Escola 7 de Setembro, fui pedir para que a assessoria fosse falar com Vossa Excelência, no vosso gabinete. Aí, por outra agenda, o senhor não pôde atendê-lo. Mas o que acontece lá na Escola de Fazenda Souza? O problema está acontecendo no noturno. E o programa, vereador Paulo Périco, Vossa Excelência, que foi da coordenadoria, que é o PIAT, que é o Programa de Apoio ao Transporte Escolar do Estado, não contempla o noturno. Está havendo um movimento justamente para que isso aconteça. Porque é uma falha na lei, mas o noturno não é atendido pelo transporte escolar. Né? Então, existe esse movimento que, na minha opinião, é muito salutar, porque o aluno, ele é o aluno do município de manhã, de tarde e de noite. Só que não está respaldado pela lei no caso do noturno. Mas, enfim, né, só para trazer esse esclarecimento ao lume, porque lá no Campos da Serra eu falei também, né, e falei inclusive com a presidente do bairro, que é uma pessoa muito solícita. O que nós queremos é que a situação seja resolvida. A informação foi nos dada pela Secretaria Municipal da Educação, não sou líder de governo nem nada, a gente procura ajudar, mas o que nós não podemos é trazer, vereador Tuigo, um problema que não é nosso para a Câmara de Vereadores. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Eloy Frisso, por gentileza. Acho que Vereadora Gladys, parabéns por levantar esse assunto. Ele dialoga muito ali com a sua comunidade, né? Já tive a oportunidade outra oportunidade de falar na casa sobre esse assunto. Mas Vossa Senhoria pegou bem o assunto. Vamos fazer uma comparação de governos, de ação de governo. Shopping Iguatemi, quando foi instalado, o que o município exigiu? A construção de uma elevada. Exatamente. E um grande número de obras ali nas ruas São Vito, não recordo... Jardim do Shopping. No Jardim do Shopping, todo um conjunto de obras urbanísticas ali que dialogavam com o shopping. Quando se fez o BIG,
eu e o Marchioro, era secretário à época, nós chegamos a ir a Porto Alegre, a ver lá o shopping da Zona Norte, lá onde foi instalado em Porto Alegre, para fazer a comparação, o que foi exigido lá e o que a gente poderia exigir aqui, né? Então, quando o Big veio, a gente fomos lá, não, tudo bem, vocês vão poder instalar, a legislação permite, né? Mas vocês vão ter medidas compensatórias para fazer para a cidade. Então, foram 8 quadras de asfalto, todo aquele conjunto de sinaleiras, né? Obras assim que dialogaram com o impacto de trânsito ali do local. E aí se exigiu medidas compensatórias também, o papelão, aquele chaminé que foi preservado, tá? O chaminé é um espaço que dialoga com o desenvolvimento da cidade nos anos passados. Então, houve medidas tanto mitigatórias quanto compensatórias. E Vossa Senhoria, eu acho que acerta. Vamos exigir, de fato, que a CEPLAN, a Secretaria de Urbanismo, nos encaminhe aqui a cópia do estudo de impacto de trânsito, né? E o que o município exigiu dessas empresas. E medidas, mesmo a medida de impacto de vizinhança, vereadora Denise, embora não esteja regulamentado ainda, mas tem a previsão, tanto na lei federal quanto no nosso plano diretor, que o município pode exigir medidas de impacto de vizinhança. Então, nesse sentido, essa comparação a gente vai ter que começar a fazer, porque isso aí que eles estão fazendo, isso aí é esmola. É isso mesmo. É esmola, né? Para 2 empresas que vão impactar tão grandemente a cidade naquele espaço, tá? Isso aí é brincadeira, né? Brincadeira aí a gente assim deve ser a tal da gestão, né, vereadora? Deve ser a tal da gestão, que a gente não sabe onde é que está a tal da gestão. Esse governo já acabou. Eu acho que o vereador Paulo Périco que falou antes, né, é um governo deprimente. É um governo deprimente, sem dúvida nenhuma. Obrigado, vereador. Nós colocamos aqui alguns slides para vocês observarem os dias normais, como é que... Se possível, a parte, vereador. Sim, já lhe concedo. Que o trânsito não flui, né? A sua parte, vereadora Adilau. Obrigado, vereadora Gladys. A gente, antes de mais nada, dizer que essas empresas são sempre bem-vindas a Caxias. Sim. Vossa Excelência se recorda que, quando levantado o assunto, nós apresentamos aí, inclusive, o traçado. O que cabe ali, e o município tem que começar a pensar para frente, pensar grande Caxias, e não medidas paliativas que não resolvem nem sequer o problema momentâneo. É aquela pista lateral, cruzando por baixo da RS 122, um pouco antes do viaduto Torto e acessando o Risso ali. E uma pista lateral de desaceleração para quem quer seguir o caminho, quem não quer fazer o retorno. Resolveria o problema da drenagem, que Vossa Excelência conhece muito bem, do Risso, que está represado ali. Então, uma parceria com essas empresas, com o DAIR e com o município, resolve o problema olhando para frente, como é o caso de Fazenda Souza. Está se fazendo o pior que podia ser feito lá para dar uma falsa expectativa de solução. Não resolve o problema. Nós vamos continuar gastando dinheiro sem uma solução de futuro. Obrigado pela parte. Eu que agradeço. Vereador Gustavo Toico. Muito obrigado, vereadora Gladys. A sua preocupação é pertinente. Realmente, nós temos a instalação de um grande complexo comercial da Avan, está se instalando na região do Risso, né? Com certeza essa empresa vai gerar emprego, vai gerar renda no município, mais impostos, é notório isso, mas a empresa vai ganhar também. Mas assim, nós precisamos pensar que justamente ali na comunidade que já está instalada no seu entorno, né? O empreendimento da Avan, na verdade, ele é um polo gerador de tráfego. O que significa isso? Que vai aumentar muito o fluxo de veículos ali, notadamente de caminhões para fazer a entrega das mercadorias. Então nós precisamos ter o acesso, eu acho que o pedido de informações ele é pertinente, né, do estudo de impacto de vizinhança, o que está se pretendendo enquanto, né, um planejamento ali para intervenção viária que a empresa precisa efetivar com a melhoria da sinalização, né, mais eficiente, ampliação, alargamento da pista, por exemplo, aumento da rotatória. Então são medidas mitigatórias e compensatórias que, acima de tudo, elas precisam ser efetivas para não prejudicar o bom andamento do tráfego, mas principalmente, e o que é preponderante, a segurança do nosso pedestre é
prioridade. Exatamente. Então, entendo que quando vir esse pedido de informações, nós vamos ter condições, né, de debater um pouco mais, porque nós precisamos ter mais detalhes do que foi apresentado para o DAER, porque as medidas são extremamente necessárias e importantes para que não mude de forma radical, né, o andamento ali da região do Risso com relação à trafegabilidade segura do dia a dia dos cidadãos. Muito obrigada. Cumprimentos Muito e parabéns. Obrigada. Então, para encerrar, senhor presidente, o que eu quero deixar bem claro é que nós somos, sim, favoráveis às empresas, elas são muito bem-vindas. Nós temos ali no entorno também uma faculdade que foi bem-vinda, mas cada um fez a sua parte nesse impacto. E o que nós estamos aqui hoje é preocupados para que isso ocorra também com essas duas grandes empresas que nós temos certeza que ali vão atrair muitos caxienses. E eu quero dizer que o poder público é o momento onde ele tem para fazer essa parceria. Se ele não fizer agora, como vai ficar depois? O Risso já tem problema de trânsito na sinaleira, Forqueta é outro problema que não se resolve a entrada da Forqueta, é todo esse entorno que precisa o poder público conversar e achar uma solução adequada. Eu tenho certeza que essas empresas vão ser muito promissoras aqui, vão ganhar dinheiro sim, então é preciso que todos trabalhem juntos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Declaração de